Você já sentiu que mesmo tentando sua fé parece fraca e distante? Mesmo quando oramos, lemos a Bíblia e tentamos seguir, muitos de nós ainda carregamos dúvidas, medo ou desânimo. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de se aproximar de Deus com a confiança pura de uma criança e que isso pode transformar totalmente sua vida espiritual? Hoje eu vou te mostrar como receber o reino de Deus com simplicidade e fé infantil, algo que até mesmo os discípulos precisaram aprender quando crianças foram levadas a Jesus. Eu sei exatamente como é sentir-se cansado, sobrecarregado ou distante do Senhor, porque eu também já passei por isso. E milhares de pessoas cometem o mesmo erro, tentando depender de si mesmas, em vez de descansar verdadeiramente nos braços de Deus. Mas existe um segredo que quase ninguém percebe. Não é sobre ter tudo sob controle ou entender cada detalhe, é sobre confiar plenamente e entregar-se. Vou revelar exatamente como fazer isso nos próximos minutos, então fique comigo até o final. A fé nunca deve ser complicada. Deve ser como a confiança de uma criança em seus pais. Em Marcos 10, 13 e 16, vemos essa verdade em ação. As pessoas traziam crianças a Jesus para que ele colocasse as mãos sobre elas e as abençoasse. Mas os discípulos, pensando que talvez estivessem protegendo seu tempo ou preservando a ordem, tentaram impedi-los. Quando Jesus viu isso, não ficou satisfeito. As Escrituras dizem que ele ficou indignado. Ele lhes disse: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele." E então, reunindo as crianças em seus braços, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Quando pensamos no relacionamento de uma criança com seus pais, começamos a entender o que Jesus estava apontando. Uma criança não se aproxima de seus pais com desconfiança ou negociação. Ela vem livremente, sem pretensão. Quando está feliz, não esconde sua alegria. Ela pula, ela ri. Ela envolve seus bracinhos em volta do pescoço dos pais. Quando se machuca, não tenta esconder a dor. Ela corre para os braços dos pais em busca de conforto. Quando está com medo, instintivamente busca a segurança da presença dos pais. Sua mãozinha se estende, encontra seus pais e a agarra com força, acreditando que enquanto estiverem segurando, estarão seguros. Mesmo quando uma criança está chateada, raramente fica longe por muito tempo. Ela pode fazer beicinho, eles podem chorar. Mas antes do dia terminar, muitas vezes, já estão de volta aos braços dos pais. Se lhes disserem não ou ainda não, geralmente não decidem que seus pais não os amam mais. Não guardam rancor por semanas. Seguem em frente rapidamente, confiando que seus pais têm razões que eles talvez ainda não entendam. E quando uma criança recebe uma promessa dos pais, ela leva isso a sério. Você pode ouvi-la dizer com confiança: "Minha mãe disse que vai me levar lá." Ou "Meu pai disse que vai conseguir isso para mim." Não há dúvida ansiosa. Elas descansam na palavra de seus pais. Este é o tipo de confiança e dependência para o qual Jesus nos aponta quando fala de receber o reino como uma criança. Assim como uma criança depende de seus pais para tudo: alimento, abrigo, orientação e proteção, nós, como filhos de Deus, somos chamados a depender inteiramente dele. Muitas vezes, dizemos que somos filhos de Deus. Mas quantos de nós realmente vivemos como se acreditássemos nisso? Quantas vezes confiamos em nosso próprio entendimento, em nossos próprios planos, em nossos próprios recursos, voltando-nos para Deus apenas quando as coisas fogem do nosso controle? A verdadeira fé infantil, um termo que usamos mesmo que não esteja diretamente nas Escrituras, descreve uma postura de total confiança. Significa buscar no Senhor tudo, assim como uma criança busca nos pais todas as suas necessidades. Significa confiar nele em busca de força quando estamos fracos, em busca de provisão quando nos falta, em proteção quando estamos em perigo, em orientação quando não sabemos o caminho. A fé infantil não é ingênua nem cega. Ela se baseia na confiança inabalável de que Deus é quem diz ser e cumprirá o que prometeu.
É por isso que Provérbios 3, 5 e 6 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, submeta-se a Ele, e Ele endireitará as suas veredas. As crianças não tentam mapear todos os resultados possíveis antes de decidirem confiar em seus pais. Elas simplesmente confiam. Não exigem explicações para todos os porquês antes de segurar a mão de um dos pais. Elas caminham juntas, e Jesus nos convida a fazer o mesmo com Ele. No entanto, em algum ponto do caminho, a vida adulta nos ensina a ser autossuficientes, cautelosos e reservados. As decepções e feridas da vida podem endurecer nossos corações, dificultando a confiança. Achamos que precisamos nos proteger porque temos medo de sermos decepcionados. Mas a verdade é que quando perdemos a confiança infantil, perdemos algo precioso em nossa caminhada com Ele. Perdemos a simplicidade de descansar em sua bondade. Receber o reino como uma criança é humildade. Trata-se de vir diante de Deus sem orgulho, sem fingir que temos tudo sob controle, sem pensar que podemos conquistar seu favor. É reconhecer que somos totalmente dependentes dele para a salvação, para a orientação, para a própria vida. Pense novamente nas crianças nesta passagem. Elas não trouxeram nada para oferecer a Jesus, exceto elas mesmas. Sem status, sem realizações, sem conquistas impressionantes. Eles simplesmente vieram e isso foi o suficiente para que ele abrisse os braços e os abençoasse. Da mesma forma, Deus não está pedindo que você se prove antes de se aproximar dele. Ele não está esperando que você se recomponha para recebê-lo. Ele está pedindo que você venha exatamente como está, com suas alegrias, suas mágoas, seus medos, seus fracassos, e se coloque em suas mãos. Se você se sentir cansado de tentar controlar tudo, de tentar imaginar cada detalhe, de carregar o peso do mundo sobre os ombros, ouça novamente as palavras de Jesus. Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Ele está chamando você a abandonar o fardo da autossuficiência e assumir a leveza da confiança. Ele está chamando você a soltar o aperto nos seus planos e, em vez disso, segurar a mão dele. Ele está chamando você a se aproximar dele como seu pai. Hoje, que você escolha vir a Jesus como uma criança. E ao fazer isso, você descobrirá que os braços que outrora acolheram as crianças em Marcos 10 são os mesmos braços que o acolhem agora. Agora, vamos reservar um momento para orarmos juntos. Pai Celestial, somente Tu és digno de toda glória, honra e adoração em cada momento de cada dia. Senhor, desperta em meu coração uma paixão santa por Te buscar. Dá-me um anseio que me aproxime da Tua presença a cada manhã, a cada noite e em cada momento comum entre elas. Dá-me um coração que Te valorize acima de tudo, um coração que busque a Tua proximidade como se fosse o tesouro mais precioso que eu pudesse encontrar. E, Senhor, ensina-me a beleza da fé infantil. Dá-me o tipo de confiança que depende de Ti de todo o coração, que busca em Ti força quando estou fraco, sabedoria quando estou inseguro e conforto quando minha alma se sente pesada. Neste momento, uno-me a todos que ouvem e oram, e juntos nos submetemos totalmente a Ti. Abre nossos ouvidos espirituais para que possamos ser sensíveis e receptivos ao sussurro da Tua voz. Remove o ruído, a desordem e as distrações que tentam abafar a Tua liderança. Senhor, por aquele que se sente fraco na fé hoje, levanta-o. Por aquele que luta com a dúvida, deixa que o Espírito Santo sopre nova confiança em seu espírito. Lembra-nos, Espírito Santo, que servimos a um Deus vivo, um Rei poderoso que ainda está sentado no trono. Servimos a alguém que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Oro pela alma cansada que sente que mal consegue dar mais um passo. Toca-a, Senhor Jesus. Envolve-a em Tua força, que a esperança renasça em seu coração. Dá-lhe coragem para continuar confiando, mesmo quando ainda não consegue ver o resultado. Dá-lhe perseverança para continuar lutando o bom combate da fé, para continuar correndo a corrida,
mesmo quando o caminho é difícil e o ar parece rarefeito. Oro para que, nos momentos em que estou fraco, reforces minha fé. Fortalece o próprio fundamento da minha confiança em Ti. Espírito Santo, guarda-me de endurecer meu coração por decepção ou medo. Em vez disso, ensina-me a crer em cada promessa que fizeste. Deixa-me apegar-me a Êxodo 14:14. O Senhor lutará por ti e tu te calarás. Ajuda-me a crer nisso com certeza inabalável. E deixa-me apegar-me a Isaías 40:29 e 31. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem força. Até os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão exaustos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Senhor Jesus, Tu és a minha força quando não a tenho. Tu és a minha vitória quando me sinto cercado. Tu és o poder que me capacita a vencer o pecado, a tentação e o medo. E eu te agradeço por não me teres deixado impotente. A Tua palavra diz que nos últimos dias derramarás o Teu Espírito sobre toda a carne, e assim te recebo, Espírito Santo. Vem e enche-me. Vem e satura a minha mente, o meu coração e a minha alma. Espírito Santo, lembra-me diariamente das promessas de Deus, promessas de paz que excede todo o entendimento, promessas de uma mente sã, promessas de proteção contra as ciladas do inimigo. Sê o meu companheiro em cada passo que dou. Sê aquela voz mansa e suave que me guia quando a minha mente se sente nublada. Sê aquele que me lembra de parar, de ouvir e de caminhar em sintonia contigo. Pai, anseio por um caminhar mais próximo, uma intimidade mais profunda, uma comunhão diária, onde eu não apenas fale contigo, mas também te ouça. Deixa-me andar no Espírito para que eu não satisfaça os desejos da carne. Deixa-me viver pela fé e não pelo que vejo. Molda a minha vida para que ela reflita o teu caráter e te traga honra. Quando os ventos da vida soprarem ferozmente, que a minha alma permaneça ancorada. Quando as ondas se levantarem, que eu me lembre de que o meu Salvador caminha sobre elas. Quando o meu caminho for incerto, que eu me lembre de que Tu és o Criador do caminho. Senhor, Tu és digno do meu amor, da minha confiança e do meu louvor. Obrigado por operares mesmo agora de maneiras que ainda não consigo ver. Obrigado pelas vitórias que estão a caminho, pelas orações que estás a responder e pelas batalhas que estás a lutar em meu nome. E assim, eu descanso no Teu. Eu oro todas essas coisas no poderoso, belo e precioso nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, por favor, digite amém como um sinal de fé. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam sobre você, em nome de Jesus. E se precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.